Olá! Nós vamos conversar hoje aqui sobre os problemas da mediunidade para a saúde física, emocional e mental. Logicamente, eu estou falando aqui dos problemas para a pessoa que ainda não lida, ainda não sabe controlar essa mediunidade. Porque para aquelas pessoas que já têm um bom trânsito com a própria mediunidade, esses problemas aqui, eles deixam de existir ou acontecem numa direção que a própria pessoa controlando, ela não vai ter consequências adversas disso. Mas aqui nós estamos falando para aqueles problemas da pessoa que não conhece, não sabe lidar com isso e é vitimizada por isso. Por isso que nós estamos falando de problemas, tá? Bom, inicialmente a mediunidade não é um problema, mas ela pode se tornar um problema para a pessoa. É muito comum, nesse sentido, uma pessoa ouvir que ela teria mediunidade, ela vai ouvir isso ou de alguma pessoa que tem conhecimento de mediunidade, ou vai ouvir isso em algum centro espírita ou centro de umbanda que seja. E normalmente, quando a pessoa ouve esse tipo de coisa, a pessoa fica desconfortável com isso e nós vamos ver o porquê disso, tá? Porque a pessoa que é médium não quer ser médium e quem não é médium quer ser. Porque fantasia, porque idealiza muito como que a coisa funciona. E a coisa não é bem assim como a gente poderia pensar. Mas vamos primeiro falar desses problemas. Alguns desses problemas são físicos, porque a pessoa pode ter sintomas físicos sem explicação médica adequada. Esses sintomas podem ser adoecimentos que têm a ver no coração, no estômago, no corpo inteiro. E é aquela situação que a pessoa vai aos médicos, a pessoa faz exames e não aparece nada que seja indicativo de alguma doença que possa ser diagnosticada e tratada. Então, várias pessoas descobriram a mediunidade porque foram a médicos, fizeram exames e depois chegaram à conclusão que não era nada que fosse organicamente diagnosticável e tratado. Outro ponto são os problemas de ordem emocional. Esses são mais frequentes. É muito comum a mediunidade surgir associada, por exemplo, ao transtorno do pânico. Então a pessoa tem aquele momento ali de aceleração do coração, aceleração da respiração, a pessoa apresenta sudorese, tonteira e algumas vezes náusea. Então a tendência é a pessoa identificar que ela está tendo algum problema no coração, e o que leva normalmente a pessoa a procurar um cardiologista. Ou então ela pode ter o receio de estar enlouquecendo, porque normalmente essa crise do pânico ela vai acontecer quando a pessoa está quieta em casa ou no escritório e tem esse disparo todo. Então, se a pessoa tem essa aceleração toda sem nenhum motivo que justifique isso, é onde ela pode pensar que ela esteja enlouquecendo, tá? Nós encontramos muito também os chamados transtornos de ansiedade. É a pessoa ser anormalmente ansiosa. E é claro que essa pessoa sempre pode justificar essa ansiedade com qualquer coisa que esteja acontecendo por aí. Mas o que chama atenção na clínica é o fato dessa ansiedade ser exagerada e muitas vezes acontece nesse estado de ansiedade aquela oscilação que nós chamamos de transtorno bipolar, em que a pessoa pode ter aqueles altos, né, de ansiedade e agitação e aqueles baixos, né, do tédio, da prostração e da depressão. Vamos entender dessa forma que
o médium como sendo uma pessoa aberta para absorver o que está em volta dele, ele pode estar absorvendo energias que estão nas pessoas com quem ele convive, pode estar sendo vampirizado por entidades desencarnadas que estejam sugando a energia dele ou que estejam transmitindo para ele as suas perturbações emocionais diretamente para ele, que absorve. O médium também ele é muito propenso a absorver as energias dos ambientes onde ele frequenta, onde ele muitas vezes estuda ou trabalha. Isso vai repercutir diretamente nessas oscilações emocionais que vão trazer, na sequência, a perturbação nos seus relacionamentos pessoais e sociais e perturbação nas suas ocupações, sejam voltadas ao estudo e ao trabalho. Normalmente, eu começo a suspeitar da mediunidade de uma pessoa quando eu percebo essa oscilação emocional muito grande. Isso já é um primeiro indicador que eu tenho que a pessoa pode estar tendo uma mediunidade sem que ela tenha consciência disso. E depois é que eu vou confirmar essa mediunidade quando eu faço um questionário mais específico sobre os sintomas de mediunidade que a pessoa poderia ter. Tem vários recursos que a gente pode desenvolver nesse sentido para esse questionário que a gente pode utilizar. Um outro ponto que acontece também são os problemas de saúde mental, de ordem mental. É muito comum, nesse sentido, a pessoa ter o chamado transtorno de déficit de atenção. Isso é praticamente epidêmico na nossa época. Então, é muito comum que o problema do TDA seja visto como um problema psiquiátrico que precisa ser medicado e que torna a pessoa usuária dessa linha de medicação. Ora, uma coisa que nós vamos perceber no médium é que ele tem aquela condição que nós chamamos de dissociação. Dissociação é um termo que foi cunhado por um psiquiatra francês chamado Pierre Janet, que foi contemporâneo do Freud, mas que o Janet desenvolveu uma linha paralela ao Freud e que não se tornou tão conhecido quanto o Freud. E o Janet fala em dissociação como sendo assim: a mente pode se dividir de tal forma que uma parte faz uma coisa e outra parte pode fazer outra coisa. Então, normalmente, quando a pessoa entra nessa condição de dissociação sem ainda ter um treinamento para esse tipo de coisa, isso acaba comprometendo o foco principal de atenção que a pessoa deveria ter. E isso vai acontecer muito frequentemente no estudo, porque é onde a pessoa vai ter que ter essa atenção mais controlada, principalmente se é criança ou adolescente. Existe também a pessoa que tem TDA, que começa lá na infância ou na adolescência e continua lá na adultice. Nós vamos reconhecer a pessoa que tem TDA sempre voltada para essa condição de ser uma pessoa mais agitada, de ser uma pessoa emocionalmente mais instável, de ser uma pessoa com muita descontinuidade nas ocupações que ela vier a ter. Então, aquilo que são chamados de problemas associados ao TDA, nós vamos ver aqui como sendo os problemas associados à mediunidade, que a pessoa não conhece e que, portanto, não controla, não aprende a controlar. É muito comum nós lidarmos aí com a questão dos delírios, né? Que são aquelas crenças que a pessoa tem
que tem um significado de verdade para a própria pessoa, mas isso não é validado pelas pessoas com quem ela convive. Então, é comum uma pessoa ter determinados padrões de crenças que não são compatíveis com as crenças do ambiente familiar ou cultural que a pessoa vive. É porque a mediunidade, ela praticamente coloca a pessoa num trilho à parte do ambiente familiar social que ela vive. Então, algumas dessas compreensões podem ser, digamos, muito diferenciadas, como acontece também o fato da pessoa ter um padrão de pensamento que esteja sendo influenciado diretamente pelas mentes dos espíritos e a pessoa nem perceber isso. Já aconteceu de eu ter lidado com uma pessoa que chegou ao meu consultório dizendo que, vindo para o meu consultório, ela pensou assim: minha vida está horrível, eu deveria me jogar na frente de um ônibus. E ela mesmo falou para mim que ela não achava a vida dela horrível e mesmo que fosse, ela não faria isso. Então ela entendeu que esse pensamento não era dela, ele foi colocado na mente dela por uma outra mente não encarnada. É aquilo que no campo espírita é chamado de obsessão. Então a pessoa pode sofrer perturbações na esfera mental induzida, né, pela influência de fontes mentais que não estejam encarnadas nesse momento. Como pode acontecer também a influência de pessoas vivas sobre ela que queiram manter essa pessoa presa a uma determinada forma de pensar. Podem ocorrer alucinações também, porque o médium é capaz de ver coisas que outras pessoas não veem, ele pode ouvir coisas que outras pessoas não ouvem, e isso pode ser interpretado como alucinações. E pode acontecer dessa pessoa procurar uma consulta psiquiátrica e isso pode levar a pessoa a ser diagnosticada como psicótica. Então é nesse sentido que antigamente, quando havia uma compreensão menor dos problemas da mediunidade, isso era muito frequente, uma pessoa ser vista como louca, sem necessariamente ser. E uma outra categoria de problemas também, a gente pode chamar de transtornos dissociativos, né, na linha do Janet, como eu disse inicialmente. A pessoa pode ter momentos de amnésia, de apagões, de desligamentos, que ela não sabe por que ela estaria tendo esse tipo de problema. Como a pessoa pode ter sensações diferentes sobre o próprio corpo, a pessoa pode se sentir tonta, a pessoa pode se sentir crescendo, a pessoa pode se sentir encolhendo, pode se sentir flutuando, né? E seriam experiências dissociativas relacionadas ao próprio corpo. Isso é chamado de transtorno de despersonalização. Como a pessoa pode ter impressões diferentes sobre o ambiente, sentir um ambiente diferente, mais escuro do que o normal, mais ameaçador do que o normal. Isso pode ser chamado também de um transtorno de desrealização. E ainda pode acontecer o transtorno dissociativo de identidade, em que uma presença muito invasiva de uma determinada entidade ou de um grupo de espíritos pode fazer com que a própria pessoa confunda quem ela seja de fato mesmo. Então isso pode gerar aquilo que a gente chama de transtorno dissociativo de identidade. Então, todos esses problemas podem acontecer isoladamente ou de uma forma somada, fazendo com que o aparecimento da mediunidade ela pode vir associada com muitos problemas nesse sentido. Aí nós voltamos àquele ponto
em que a pessoa ouve dizer que tem mediunidade e que ela precisa, em alguns lugares se diz, ela vai precisar desenvolver a mediunidade dela. Primeiro, a pessoa fica muito desconfortável quando ouve dizer que tem a mediunidade. E segundo, ela vai pensar assim, olha, eu não quero isso, então é melhor eu não desenvolver isso, porque senão vai ficar maior do que é hoje e vai ser mais problema ainda. Então a gente precisa lembrar que a mediunidade a pessoa já tem, a pessoa já nasceu com isso. Então tem estudos que apontam, né, o papel da glândula pineal na instalação da mediunidade, a pessoa já nasce com essa função. E função essa que a partir de uma determinada época, ela se torna mais ativa. Se vai ser na infância ou na adolescência ou na adultice, isso aí vai variar muito. Mas então, a pessoa já tem a mediunidade. Então, a palavra desenvolver não é apropriada. Então, não é que a pessoa vai desenvolver a mediunidade, a pessoa precisa conhecer para que a pessoa possa controlar e para que possa finalmente direcionar a mediunidade que ela já tem. Enquanto ela não fizer isso, ela vai ser perturbada por essa mediunidade que ela não conhece e não controla e não direciona. Agora, aí vamos, né, algumas recusas que a pessoa costuma ter nessa hora. A primeira delas é achar que isso é loucura, que isso é um problema de saúde mental. Então, a pessoa sente coisas que ela não entende, a pessoa ouve e vê coisas que ela não entende, então ela vai pensar, isso não é normal. Não é normal porque ela não conhece, porque se ela conhecesse, ela veria que isso é uma coisa tão normal quanto tomar banho e escovar os dentes. Então, o primeiro obstáculo é achar que o que ela sente é loucura. O segundo obstáculo é achar, né, que a mediunidade vai interferir na vida material que ela deseja. É normal, principalmente no jovem, achar que a mediunidade vai interferir em coisas como viajar, namorar, ter um relacionamento sexual, ganhar dinheiro, essas coisas todas. A pessoa precisa entender que mediunidade é uma vida paralela à vida física convencional. A pessoa vai fazer tudo aquilo que todas as pessoas fazem, só que vai lembrar de cuidar de um tipo de experiência que é muito pessoal para ela e não significa que seja para outras pessoas. Então, assim, a pessoa vai estar numa sala de aula, a pessoa vai estar no ambiente de trabalho, né? Vai namorar, vai trabalhar para ganhar dinheiro e vai administrar as experiências mediúnicas que ela for tendo aí nesse período. Uma coisa não interfere na outra. É só lembrar que o médium é como se ele fosse um cidadão de dois mundos. Ele vive no mundo material, onde ele tem as responsabilidades do mundo material, e ele vai ter a vida espiritual porque ele foi convocado a ter esse tipo de experiência. É só saber administrar essas duas experiências. Para isso ele vai precisar aprender. Um terceiro ponto é que a gente precisa entender que mediunidade não é santidade, né? Isso não significa que aquela pessoa tenha que ficar pensando em Jesus e Nossa Senhora o tempo todo, não se trata disso. Mediunidade é uma coisa, é uma função que a pessoa vai aprender a exercer em um lugar, em uma hora especial, e durante o resto do tempo vai procurar agir respeitando as normas de comportamento do grupo social onde ela estiver inserida. Então, quando a gente fala de santidade, isso é uma outra coisa que não tem relação com a mediunidade que nós estamos conversando aqui nesse momento.
Um quarto ponto é achar que a mediunidade vai piorar a vida, porque isso poderia ser coisa do demônio, isso poderia ser qualquer função que vai trazer problemas para a vida da pessoa. O problema vem se a pessoa não conhece e se a pessoa não administra. Pelo contrário, a mediunidade ela acaba sendo uma função, um conjunto de habilidades que ajuda a pessoa na sua vida. Porque você imagina, sim, um vendedor que tem a mediunidade. Vai chegar o cliente dele, ele vai perceber o que o cliente dele precisa, ele vai saber uma forma de atender melhor o cliente dele e deixar o cliente mais satisfeito. Imagine um professor que seja médium, ele vai entrar em sala, ele já vai entender o ambiente da sala de aula, a necessidade dos alunos e vai poder ajudar o aluno a ter o ensinamento que ele precisa. Que seja um médico, que seja um dentista, um engenheiro, um programador de computadores, isso sempre vai ajudar o indivíduo a entender melhor o que os outros precisam, o que ele pode fazer pelos outros e como que ele vai poder captar pela intuição dele aquilo que seria o melhor para ele fazer diante da responsabilidade que ele tem. Então, a mediunidade só piora a vida quando a pessoa não conhece e não sabe lidar com ela. Tá? E o último ponto é o que as outras pessoas vão dizer disso. Será que as pessoas vão criticar? Será que as pessoas vão condenar? Aí trata-se do caso do médium não fazer alarde da sua capacidade. Que ele seja discreto, que ele seja moderado, que ele seja humilde em relação a esses dons que ele tem. Ele não precisa sair por aí falando o que ele conhece, o que ele sabe ou o que ele percebe. Então, na humildade, né, na simplicidade, ele vai estar na função que fizer parte da vida social e profissional dele e vai usar essas percepções e as capacidades que ele tiver da forma mais discreta que for possível. Agora, se o círculo mais próximo da pessoa sejam familiares ou sejam amigos, né, se dispuserem a serem contra e críticos em relação a essa experiência, cabe ao médium decidir que atitude ele vai tomar sobre isso. Se ele vai respeitar a sua própria experiência, porque vai entender que essa experiência é importante para ele e para outros que ele pode beneficiar com essa faculdade, ou se ele vai absorver condenações e críticas dessa pessoa e colocar um freio a um dom pessoal que ele tem. Então, isso é uma decisão que cada pessoa vai ter que tomar por si. Lembrando que mediunidade, espiritualmente falando, é uma responsabilidade. E cabe à pessoa achar o melhor uso para esse dom que é inato. A pessoa nasceu com isso e tem uma responsabilidade para com isso. Então, no próximo vídeo, nós vamos conversar sobre a psicoterapia dos problemas físicos, emocionais e mentais associados à mediunidade. Até lá!